Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Quero dizer que é uma alegria pra mim estar aqui de volta no canal depois de quase 6 meses sem vídeo. Graças a Deus a agenda estava bem cheia. Tive alguns imprevistos também, a câmera acabou queimando, foi pro concerto, voltou. Mas o importante é que hoje nós estamos aqui. E primeiramente eu quero agradecer a vocês por todo o carinho que vocês me dão, gente. Todos os dias eu recebo mensagens no Instagram, aqui no YouTube, no Facebook, falando: Diogo, cadê você? Cadê os vídeos? O que você tá fazendo se você não tá gravando vídeo? Estamos com saudades. E eu voltei, gente. E hoje eu trouxe algo muito legal para celebrar essa volta do canal, que é uma videoaula completa de maquiagem para noiva, mas com foco em atendimento. O que isso quer dizer? Quer dizer que é uma maquiagem muito comercial, que você com certeza vai conseguir reproduzir nas suas madrinhas, noivas, formandas, debutantes, que é uma maquiagem aqui, ela é a mais pedida de todas as clientes, ela é a top 1, e eu quis trazer esse presente para vocês. Já vou adiantar que esse vídeo vai ficar longo, então já pega a pipoca, pega papel e caneta, quero ver você anotando tudo. E hoje eu trouxe uma modelo que ela não tem a sobrancelha muito alta, não tem uma pálpebra muito grande, para mostrar para vocês que dá para fazer uma maquiagem muito bonita numa pessoa que tem uma pálpebra mais gordinha, que tem a sobrancelha um pouco mais baixa, tá? Que é realmente o perfil de cliente que a gente mais encontra. Espero que vocês gostem. Se vocês fizerem essa maquiagem, me marquem lá no Insta, gente, é Diogo Pérez Oficial. Vai aparecer em algum lugar dessa tela aqui. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, é de graça, não vai pagar nada. É só clicar no botãozinho que fica aqui embaixo e ativar as notificações para você poder receber o aviso do YouTube que tem um vídeo novo te esperando. Deixa também um joinha pra mim, que isso é muito importante, porque com o joinha o YouTube entende que você gostou desse vídeo, que você quer ver mais vídeos meus. Deixa também um comentário aqui embaixo dizendo o que você achou dessa técnica, dessa maquiagem e ideias também para próximos vídeos, tá? Bom, é isso aí. Vamos para a nossa aula. Um beijo para vocês. Vamos começar com a limpeza. Eu estou utilizando esse leite de limpeza da Nivea, que é 2 em 1. Além dele limpar a pele profundamente, retirar todos os resíduos de maquiagem, de sujeira, ele ainda tonifica a pele, deixando ela mais equilibrada para poder receber os próximos produtos, né? Então eu limpo ela com um algodãozinho, deixo bem limpinha. Com essa água de beleza agora da Caudalie, é uma água que tem extratos naturais, ela garante uma hidratação de até 127% a mais. Então é uma hidratação muito potente. Eu sempre começo com a hidratação líquida antes da cremosa, porque ela vai mais profundo. Vou utilizar agora o hidratante da Embryolice, tá? Que ele é muito bom. E o iluminador líquido da Bitarra, que eles me mandaram. Aliás, muito obrigado, Bitarra. Misturo um pouquinho dos dois e vou aplicar com o pincel Duo Fiber no rosto todo. Além de hidratar muito bem a minha pele, esse iluminador líquido vai dar um glow muito bonito e também vai formar um filme. Quando ele seca, ele forma um filme protetor na pele, que vai garantir muito mais durabilidade para nossa pele, vai proteger a nossa pele da água, do suor, das lágrimas. Não é um milagre, mas ajuda muito. Façam que vocês vão gostar. Logo após eu venho com o primer, esse é o Optical Illusion da Urban Decay. É um primer muito bom, ele é um pouco mais caro, mas vale a pena. Tem uma textura bem grossinha e ele forma como se fosse uma massa corrida mesmo no rosto. Ele vai preenchendo todos os poros, linhas, deixando a pele mais matificada. Eu apliquei só na metade do rosto para vocês verem o efeito dele na pele. É como se ele formasse um blur, realmente, né? Uma ilusão óptica na pele, de poros mais fechados, linhas mais disfarçadas, e também ajuda na durabilidade da maquiagem, que é muito importante. A base que eu vou usar é essa Super Stay Full Coverage da Maybelline. Ela é uma base muito resistente à água, ao suor, atrito, e ela tem duração de 24 horas. E eu diluo ela com 3 gotinhas do diluidor da Naty Capello, só para deixar ela um pouquinho mais fina. Vou aplicar essa base com o pincel de silicone, que foi um achado, gente. Esse pincel, esquecido por muitos, é o pincel que eu mais uso para aplicar base, porque além dele ser muito higiênico, porque ele não suja, né? Você limpa ele facilmente, ele não absorve produto e forma uma camada bem homogênea na pele, e você só vem depois uniformizando com a esponjinha, então isso evita muito desperdício de produto. Depois que eu comecei a usar esse pincel, eu uso a metade da quantidade de base que eu usava antes e ainda sobra base na plaquinha. Então, assim, foi um ganho muito grande para mim. Esse pincel é muito baratinho. Quem for de Pinda, eu vendo esse pincel no meu ateliê.
Então, se vocês quiserem adquirir, também vem por correio se vocês precisarem, não acharem na cidade de vocês. E com esse pincel eu vou fazendo uma camadinha e levemente eu vou tirando os excessos com a esponja. E essa esponja ela tá levemente umedecida com água, então ela não vai absorver tanto produto, né? E aí com esse pincel eu vou aplicando em partes do rosto, para poder não secar a base, né? Essa base da Maybelline é bem seca, então eu vou aplicando devagarzinho e esfumando com a esponja com leves batidinhas, tá? Agora com o pincel Kabuki bem grandão, eu pego o restante que tá na minha placa e vou uniformizando o pescoço, abaixo do queixo, orelhas, atrás da orelha, o colo. É sempre muito importante você deixar a pele o mais uniforme possível, porque ela, por exemplo, está com o vestido tomara que caia e coque. Então, se você não uniformizar, se preocupar com todos os cantinhos da pele, deixar tudo bem uniforme, nas fotos vai aparecer aquela diferença. Por mais que a gente tente acertar o tom da base, nunca fica exatamente o mesmo tom, né? Então, por isso que eu desço bastante. Logo após eu venho com a camuflagem da Maquiê, esse na cor Canelle, que é um produto que eu gosto muito, porque além dele ter uma alta cobertura, ele vai formar uma barreira de proteção contra água, suor e também vai aumentar muito a durabilidade da maquiagem. Além de cobrir, deixar essa pele totalmente photoshopada, sem manchas, sem olheiras. E eu vou aplicando com o pincel língua de gato nas áreas de risco, né? Abaixo dos olhos, vou aplicando também um pouco no queixo, vou aplicar também no nariz, que é uma das partes onde muita gente reclama que abre a base. Então com esse corretivo por cima ele vai impedir que essa base abra e vai aumentar muito mais a durabilidade da maquiagem naquele ponto. Depois de aplicado eu venho com uma esponjinha e vou dando leves batidinhas somente para alisar a textura desse produto, deixar ele bem esfumado na pele. E agora para iluminar eu vou utilizar o corretivo líquido da Natura, esse é na cor Claro 20. E com ele eu vou aplicando uma camada bem generosa nos pontos centrais do rosto, para atrair essa luz para essas regiões e deixar essa região do rosto muito mais evidente, muito mais em foco. Então eu vou aplicando um pouquinho abaixo dos olhos, no centro do nariz, na testa e no queixo. E logo após eu venho com uma esponjinha, tomando cuidado para não esfumar demais, gente. O segredo da iluminação é você não esfumar demais, você esfuma mais das bordas e levemente só no centro do produto para você alisar a textura na pele e deixar esse corretivo mais esfumado, mas sem tirar totalmente a cobertura, senão não adianta nada você ter passado o corretivo ali, porque ele não vai ficar iluminado, de tanto você esfumar ele vai sumir, não é isso que a gente quer. E agora para o contorno eu vou utilizar a camuflagem da Maquiê na cor Ebony, ela está levemente diluída. E vou começar 2 dedos acima da orelha em direção ao lábio superior. Eu gosto de fazer um contorno mais alto porque eu sinto que levanta as feições do rosto, deixa o rosto com um aspecto mais jovem e mais afilado, que é para isso que o contorno serve também. E esse pincel que eu estou utilizando é o F12 da Dye Makeup, é um pincel que eu amo porque ele já aplica esfumando. Então eu venho dando batidinhas com ele, eu não arrasto o produto, tá? Eu vou dando batidinhas até que a cobertura fique do jeito que eu gosto, né? O contorno fique bem esfumadinho. E com a esponja eu venho só dando acabamento nas bordinhas, para deixar tudo bem esfumado, trabalhar bem as transições com a pele. Faço isso de um lado, faço do outro, venho com o restinho do produto, vou aplicando no queixo, toda a parte inferior do rosto, tá? Para deixar essa parte bem contornadinha, mas eu não venho com muito produto. Nas têmporas também eu vou trazendo um pouco, mas só um pouquinho, tá? Porque eu não gosto de contorno muito pesado nessas regiões. Lembrando que tem que ser uma maquiagem suave, uma maquiagem de noivo, tá? Então com a esponja eu venho dando acabamento. E para fazer o nariz eu vou utilizar esse pincelzinho da Make One, que eu não sei o número, não me lembro. Mas é um pincelzinho chanfradinho, pode ser um pincel de esfumar. E eu vou deixando esse contorno bem fininho, o nariz bem fininho, com linhas paralelas, tá? E fecho um pouquinho na pontinha do nariz para deixar ele mais levantadinho. E agora com o meu pó queridinho da vida, esse é o translúcido da Chanel, na cor 30. Eu vou selar toda a minha pele, então vou começar abaixo dos olhos tirando todos os vincos. E venho com a esponjinha de veludo, aplicando bastante quantidade e pressionando esse pó para que ele penetre bem nas linhas e seque totalmente essa região. Deixe tudo bem seladinho.
Eu fiz metade do rosto pra vocês verem. Olha a diferença que ele dá na pele, gente. Parece que ele faz um blur, deixa a pele muito lisinha, muito aveludada. E ele é um pó muito transparente. Então você aplica ele e logo ele some. É incrível. Então nessas áreas mais problemáticas, área de linhas, bigode chinês, o nariz principalmente, eu vou selando bem, aplicando bastante pó. Esse pó é muito fino, então ele não vai pesar, não vai ficar com aspecto de rebocão, um aspecto enfarinhado na pele. Então vai ficar uma pele bem fininha. Depois eu venho com um pincelzão de pó, esse é da Makeup, e vou aplicando no rosto todo esse pó, gente. Uma pele que dura é uma pele bem selada. Não tem como você ter durabilidade nessa pele se você não secar ela completamente. Você tem que tocar nela e ela estar completamente seca, sem grudar, sem melar o dedo. Até porque a gente vai manipular muito essa pele ainda para fazer os olhos, sobrancelha. Então ela tem que estar muito selada, tá? Então apliquem, não tenham dó do pó, porque depois o efeito todo desse pó vai sair quando a gente aplicar a bruma mais lá na frente, tá? E agora para realçar os contornos eu vou utilizar esse bronzer da Pupa, na cor 02. Eu vou utilizar esse pincel também da Ruby Rose, que é o HB F37. E vou com esse pincel levemente só acentuando e deixando esse contorno um pouco mais evidente. Com a pele já está selada, eu posso arrastar o pincel agora. Então não tenho problema de arrastar. E eu vou aplicando levemente só para realçar a cor do meu contorno, deixar essa cor um pouco mais aparente. Porque como a gente selou com pó, ele deu uma apagadinha, então a gente vai voltar com esse contorno em todas as áreas. Para fazer o nariz eu vou utilizar essa paleta da Boca Rosa de contorno. Eu vou utilizar esse tomzinho mais frio, tá? O nariz eu tenho que ter muito cuidado, porque é uma área que chama muita atenção, principalmente em foto. Então você tem que vir intensificando na medida certa, com muita sutileza, somente para dar aquela definição no nariz. Logo após eu venho com o Studio Fix em pó na cor C6. E com esse pó eu vou aplicar em todas as áreas da pele, evitando as áreas de iluminação. Esse pó vai me trazer uma selagem a mais, além de também devolver um pouco da cor da pele, né? Então isso evita que estoure no flash, porque às vezes o pó translúcido ele pode clarear um pouquinho a pele. Com esse pó a gente devolve a cor da pele e também ajuda a deixar a pele muito mais selada. É importantíssimo isso. E para enfatizar as áreas de iluminação, eu venho com o pó NC40 da Studio Fix, que é um pó um pouquinho mais claro do que a pele dela, para manter o efeito de iluminação e também ajudar na selagem dessas áreas para proteger. O pó da Studio Fix ele dá uma selagem muito boa na pele, deixa a pele muito resistente. Vamos molhar a pele agora com o Brisa Fix da Maikai, que é um produto incrível. Gente, a primeira vez que eu utilizei esse produto eu me apaixonei, porque além do cheiro ser maravilhoso, ele deixa a pele muito bonita. É como se tivesse um verniz na pele. Ele inverniza e ele protege essa pele. Além de tirar todo o aspecto de pó que fica sobre a pele, ele deixa uma camada protetora. E ainda se você rela na pele, ela fica meio grudentinha, o que ajuda muito na durabilidade e nos produtos que você vai aplicar logo em cima, como blush, iluminador. É perfeito, gente. Sem dúvida, a melhor bruma do Brasil. Secamos bem essa pele, agora vamos com o blush. Esse é na cor Margin. Ele é levemente iluminado. Então se sua noiva não gosta muito de iluminador, você pode aplicar esse blush que já vai dar um efeito de viço na pele bem bonito. Eu começo aplicando com um pincel bem fofo. Esse é o pincel de pó da Macrylan. Começo nas maçãs do rosto e vou levando levemente para trás para fazer uma junção com o contorno. Vamos usar o iluminador da MAC. Esse é o Whisper of Guilt. Vou molhar meu pincel com a Brisa Fix da Maikai e vou começando a construir. O bom desse iluminador da MAC é que ele pode ser tanto sutil quanto muito potente, depende da quantidade que você aplica. Ele tem uma textura muito fina, então não marca muitos poros, ele esfuma bem e deixa esse efeito bem espelhado na pele, que todo mundo ama, né? Uma pele bem espelhada, bem bonita. Mas se você quer uma coisa mais sutil também, ele te entrega. Vou trazer um pouquinho na pontinha do nariz, que eu gosto bastante, para dar aquela rebitada no nariz, que as noivas adoram. Vou passar um pouquinho no lábio superior e no queixinho também, para deixar tudo bem iluminadinho, assim, bem bonito.
E agora vamos vir com a estrela dessa pele, que é o iluminador Granfina da Defada. Gente, pensa no iluminador lindo. Ele é incrível, ele deixa um efeito maravilhoso na pele. Eu não achei nenhum iluminador, nem importado, nem nacional, que tenha esse brilho, essa textura. Ele é simplesmente incrível, gente. É o melhor iluminador pra mim. Olha que eu tenho vários. E esse iluminador e vários outros produtos da Defada eu também vendo no meu ateliê. Então se você tem interesse, me chama no Instagram para você poder adquirir o seu iluminador e vários outros produtos incríveis da Defada. Vamos começar os olhos. E para fazer a base da nossa sombra, eu vou utilizar o corretivo líquido da Natura, na cor claro 20. E eu vou aplicando nos dois olhos, uma camada bem legal, para poder cobrir bem. E vou esfumar com o pincelzinho de esfumar da Vult, bem antigo, acho que todo mundo teve um desse. E vou trabalhando as bordinhas desse corretivo, tentando evitar o centro, para que o centro fique mais pigmentado, tá? E eu vou abrindo esse corretivo levemente, deixando ele bem espalhadinho, bem fininho. Esse corretivo é bem sequinho, então ele não vai ficar craquelando, não vai ficar manchando a nossa sombra. Eu gosto muito de trabalhar com ele. Eu vou espalhando, levando levemente para fora, porque a nossa maquiagem ela vai ser um pouquinho alongada. Volto com o bronzer da Pupa, que a gente utilizou, e o pincel da Dye Makeup F20. E a gente vai começar a trabalhar o nosso alongado. Então eu começo primeiro pigmentando o canto externo dos olhos, bem na base dos cílios. E com o restante que está no pincel, eu vou fazendo movimentos de vai e vem, bem rapidinhos, para que eu possa espalhar essa sombra e não manche. Então o segredo está sempre em colocar a concentração de sombra mais na base dos cílios e o restante você levar um pouco para o côncavo e um pouquinho para fora com movimentos de vai e vem. E agora vamos utilizar essa paleta incrível da Maikai. Pensa numa paleta macia, pigmentada, gente. Eu amei essa paleta muito. E eu vou utilizar esse tom de café com leite, marronzinho mais clarinho para começar o nosso esfumado. Esse pincel é o 05 da Michele Palma. Eu começo pigmentando bem na raiz dos cílios, no canto externo dos olhos. E com o restante que está no pincel eu vou levando tanto para fora quanto para o côncavo. A região onde tem que ficar mais pigmentada é a base dos cílios, no canto externo dos olhos, tá? Então eu vou pigmentando bem essa região e com o restinho do pincel eu vou levando tanto para o côncavo e levando levemente para fora com movimentos arrastados, né, de vai e vem bem rapidinho. Com esse marrom mais quente, mais avermelhado e o pincel 132, eu vou fazer o mesmo movimento, um pouquinho mais dentro da sombra marrom, tá? Não vou levar tanto para fora. Começo no canto externo dos olhos, na base dos cílios, vou levando o restinho do pincel para o côncavo e levemente vou alongando essa sombra para fora, gente. Essa maquiagem é uma maquiagem mais sutil, então não dá para você alongar muito, tá? Mas sempre respeitando esse formato do canto externo dos olhos, levo para o côncavo e levo um pouquinho para fora alongado, tá? Com o mesmo pincel e agora com essa sombra mais escura, eu vou pegar ela bem de levinho e aí eu vou marcar mais o canto externo dos olhos e vou levemente levar para o côncavo para criar uma profundidade nesse côncavo, só que essa sombra eu não vou alongar muito, tá? Eu vou deixar ela mais dentro dos olhos mesmo, para ela criar uma profundidade. Se eu levar ela muito para fora, ela vai manchar meu alongado. Venho misturando agora esses dois tons de marrom com o pincel anterior e eu vou esfumando todas as bordas para deixar tudo com um acabamento mais impecável, mais perfeito, tudo bem esfumado. Agora com essa sombra cintilante da paleta e o pincelzinho de aplicar sombras bem fofinho, eu vou molhar ele com a Brisa Fix e vou aplicar ele na região central do olho. Eu não vou levar ele nem muito para o canto externo, nem muito para o canto interno. Ele vai ficar numa região bem central e eu aplico com batidinhas para poder pigmentar bem essa cor, deixar ela bem concentrada. Uso o dedinho também, que o dedinho é um bom pincel. E aí eu vou trabalhando a transição com o pincel anterior, só para criar um degradê ali com essa sombra cintilante, já bem esfumado. E com essa paletinha agora de Flash Color, essa eu comprei no AliExpress, é uma paletinha de clowns, né? E esse clownzinho branquinho eu vou aplicar com o pincel lápis, pode ser qualquer pincel lápis, no canto interno dos olhos. Eu aplico uma quantidade, retiro um pouco do excesso e vou trabalhando, esfumando ele para deixar ele bem difuso na pele, criar um degradê com a sombra cintilante que já está ali,
Mais uma vez o dedinho aí entrando em ação. Gente, não tem borracha melhor que o dedo, né? E aí eu vou trabalhando com o pincelzinho, criando essa transição entre esse clownzinho e a sombra cintilante. Pra deixar tudo bem bonitinho. Vocês viram que ele fica bem esfumadinho. E agora com a sombra branca da paleta 35B da Morphe e o mesmo pincel, lápis, eu vou só selando esse clown, porque tudo que é cremoso precisa ser selado, tá, gente? Então eu vou aplicando somente para poder selar esse clown. Agora eu venho com essa sombra Harmony da Hot Makeup, que tem um brilho lindo, ele é um brilho meio champanhe, meio rosé, muito cara de noiva. Vou utilizar a cola de glitter da Maikai, que é maravilhosa, ela tem uma textura em gel, muito fácil de trabalhar, não seca rápido, então dá pra você trabalhar ela muito bem antes de poder aplicar. Com um pincelzinho sintético de esfumar eu venho aplicando no centro do olho, e com um pincelzinho fofinho de esfumar também, eu venho aplicando essa sombra cintilante incrível, que deixa um efeito muito bonito nos olhos, venho aplicando em cima dessa colinha. Essa sombra funciona melhor quando a gente aplica uma cola por baixo, porque aí ela realmente adere e pigmenta, fica muito bonita. Então eu aplico ela no centro dos olhos, deixo bem bonita e volto com o pincelzinho anterior só para trabalhar as transições. Agora com essa sombra líquida da MAC, esse é um lançamento, ela é multiuso, ela pode ser usada nos lábios, nos olhos. Com o pincelzinho lápis eu vou trabalhando só no arco da sobrancelha para poder iluminar, deixar aquele brilho bem bonito. Com o Inglot 77, delineador preto, mais a prova d'água possível, ele é uma praga para sair, então isso garante muita durabilidade, né? A noiva não vai ter preocupação de se chorar, vai escorrer aquela coisa preta no rosto dela. Com o pincelzinho, esse pincelzinho da Ico, pincelzinho chanfradinho pequenininho, eu vou aplicando em toda a linha d'água dela, deixando bem pretinho. E vou aplicar também nos cantinhos, para poder fazer a continuidade dos cílios, tá? Essa parte é meio incômoda, mas pede para elas aguentarem firme aí. Com esse lápis de olho da Ruby Kisses, esse é o marrom, eu vou fazer toda a linha inferior dos cílios, vou fazer ele bem grossinho, gente, porque tem que ter produto para você poder esfumar. Não adianta você fazer só uma linhazinha pequenininha, fininha, que a hora que você vai começar a esfumar esse lápis, ele vai começar a manchar, vai ficar uma coisa manchada em vez de ficar esfumado. E esse lápis também vai servir como base para as sombras que a gente vai aplicar abaixo dos olhos. Eu apliquei ele e venho com o pincel lápis. Esse pincel lápis é qualquer pincel lápis, só para poder esfumar a bordinha. Esse lápis deixar ele bem esfumaçado, bem esfumado abaixo dos olhos, tá? Para não ficar nenhuma marcação na hora que a gente aplicar a sombra. E agora com a sombrinha mais escura da paleta da Maikai, eu com o mesmo pincel eu venho selando todo esse lapisinho para ele não escorrer, para ele ficar bem seguro ali. Com esse marronzinho mais clarinho da Maikai, eu vou vir com o mesmo pincelzinho e eu vou esfumar só as bordas para ele criar um degradê bem bonito com a pele, para não ficar marcação. Lembra que a gente está trabalhando com noiva, então tudo que a gente puder deixar mais sutil, mais esfumado, melhor. Com um pozinho Studio Fix NC40 e um pincel 132, eu vou dando acabamento nesse esfumado para deixar tudo bem esfumadinho na pele, para não ter perigo de ficar marcado. Volto fazendo agora um delineador bem fininho na raiz dos cílios, com o pincelzinho chanfrado, esse é da Line Makeup. Vamos colar os cílios postiços. Esse é o G604 da Salazar Cílios, que eu recebi deles. Muito obrigado, Salazar Cílios, por ter me enviado. E esse é o tipo de cílios que eu uso mais em atendimento, gente. Porque ele é volumoso na medida certa e ele é longo na medida certa. E eu colei ele com a cola da Atelier Paris também, que é a melhor cola de cílios para poder você utilizar na noiva. Para máscara de cílios eu vou usar a Colossal da Maybelline, a prova d'água. E com esse pincel da Dye Makeup, que é revolucionário, esse é o 190, ele é o pincel leque de aplicação de máscara de cílios. Então com ele eu consigo chegar bem lá no fundinho dos cílios e juntar muito bem com os cílios postiços, então não fica divisão, sabe? Às vezes a gente passa com a máscara comum assim, fica aquela divisão entre os cílios postiço e os cílios natural. Com esse pincel não fica isso, fica um acabamento muito mais perfeito, fora que ele é muito mais confortável para cliente. Então tanto nos cílios superiores quanto nos cílios inferiores, eu vou aplicando com esse pincel e é melhor que ainda ele evita de borrar, gente, é uma mão na roda. Pastinha de sobrancelhas da Colourpop,
Vou utilizar para fazer as sobrancelhas e o pincel 115 da Dye Makeup, que é de topo reto. Comece fazendo a parte de cima das sobrancelhas, com muita calma, gente. Nessa hora você tem que ter a mão bem firme, tentar fazer traços mais longos e com a mão bem firme para poder não sair da linha, né? Senão, para corrigir essa parte de cima da sobrancelha é mais chatinho, tá? Então, com muita calma, eu vou traçando e vou ligando lá no finalzinho da sobrancelha, deixando bem fininha. Já aproveito para dar uma preenchida, né? Para deixar tudo mais uniforme. Gente, com muita calma, tá? E para fazer a parte de baixo, me desculpem, eu fiquei um pouco na frente, mas acho que dá para vocês verem. Eu venho por cima, com o pincel mais deitadinho na parte de cima, e venho traçando de cima para baixo, fazendo um traço bem preciso, com a mão bem firme, apoiando ali para poder não sair da linha e deixar esse traço bem retinho. E vou preenchendo onde precisa, lá na frente eu vou dando uma esfumada, para deixar esse efeito bem natural, bem esfumadinho na frente, bem transparente. Agora com esse brow set da MAC, eu vou pentear a sobrancelha dela para deixar os fios bem alinhados e ele dá uma corzinha um pouquinho mais clara na sobrancelha, que eu gosto. Esse lápis labial é o da Morphe, na cor Backseat Love. Esse lápis é um lápis que eu gosto muito porque ele tem uma textura muito macia. E eu vou contornando todo o lábio dela, fazendo um desenho bem preciso, com o batom preferido da vida, que é o Peixes da Aline Pinheiro. Se vocês já viram meu Instagram, acho que de 10 fotos ele tá em 9. Eu amo esse batom, ele fica lindo nos lábios, combina com qualquer maquiagem. Vou aplicando ele com um pincelzinho de batom, não precisa ser um pincel específico. Vou fazendo todo o contorno bem bonito na boca, preenchendo, deixando bem definido. E com o gloss Pri, que também está em 9 de 10 fotos no meu Instagram, eu vou aplicando ele com o mesmo pincelzinho de batom, tentando deixar o máximo de definição. Gloss é muito fácil a gente borrar, sair para fora, ficar faltando uma parte, então tentem ser bem precisos com a aplicação desse gloss. Deixem bem uniforme, fica bem lindo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Eu fiz com todo carinho, deu muito trabalho, mas vale a pena por vocês. E esse é um teste para uma futura plataforma de cursos online que eu vou estar lançando. E vai contar com muito mais técnicas, vai contar com parte teórica. Então me contem aí embaixo o que vocês acharam dessa videoaula, críticas, sugestões. Estamos aqui para crescer todo mundo junto, tá? Um beijão para vocês e até a próxima.